E o nosso tema é saúde agora. A doença de Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento. Os sintomas geralmente se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo e podem incluir tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e dificuldade de equilíbrio. Esses sinais podem variar de pessoa para pessoa e em estágios mais avançados, a doença pode causar dificuldades cognitivas e emocionais. A gente vai aprender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com a Mariana Moscovitch, que é neurologista e autora do livro Descobrindo a Doença de Parkinson. Ela está conectada aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos a quem está assistindo ao Jornal Brasil hoje. Muito obrigada pelo convite para falar esse tema tão importante. A gente que agradece. Imagino, doutora, que falar sobre a doença de Parkinson é importante, entre outros motivos, porque facilita ali o diagnóstico precoce, correto? Qual é a importância desse diagnóstico precoce? Exatamente. Primeiro, eu queria te parabenizar pelas primeiras falas, que foram todas muito corretas em relação à doença de Parkinson. A importância do diagnóstico é extremamente importante por uma questão que quanto antes você diagnostica, antes você consegue tratar o paciente. E nós sabemos que tratando de uma maneira precoce, nós conseguimos dessa maneira trazer mais qualidade de vida e autonomia para esse paciente. Certo. Explica pra gente, de uma maneira que a gente que é leigo nesse assunto consiga entender, o que é de fato a doença de Parkinson, como que ela se desenvolve, como que ela afeta o nosso organismo de uma maneira geral. Bom, a doença de Parkinson, na verdade, é uma doença que afeta quase 200 mil pessoas no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, e afeta 1% da população acima de 60 anos. Realmente, acima de 60 anos é onde são as pessoas mais atendidas para a doença de Parkinson. É uma doença neurológica, que chamamos neurodegenerativa, porque vai ocorrendo uma degeneração, ou seja, uma morte neuronal, em uma região específica do cérebro, que é a substância negra. Na doença de Parkinson, então, ocorre a degeneração dessas células neuronais que contêm dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor que é responsável por nós fazermos, né, e realizarmos certos movimentos. Por isso que quando ocorre a degeneração dessas células, acontecem os sintomas que você mesmo relatou: lentidão, tremor, instabilidade postural. Agora, a causa da doença, nós acreditamos, né, os estudos mostram que é uma combinação entre um fator genético associado a fatores ambientais, que vão, digamos, puxar o gatilho para que a doença comece a se desenvolver. Por isso que é muito importante nós tentarmos ter os melhores hábitos de vida para tentar enlentecer, talvez, o aparecimento da doença. Eu ia perguntar sobre a prevenção, então a prevenção tem que começar cedo, né? Exatamente. Nós sabemos que quando o diagnóstico é feito, o diagnóstico é através de um exame clínico neurológico especializado, onde os pacientes já têm esses sintomas motores, que chamamos. No entanto, a doença, ela começa quase 10 anos antes do diagnóstico. Começa muitas vezes com sinais não motores, que são, por exemplo, constipação, ansiedade, alteração do olfato, alteração do sono. Então, quanto antes tivermos essa consciência dos sintomas e esses hábitos de vida com bastante exercício físico, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, redução do estresse, não ficar exposto a certos agrotóxicos e toxinas, provavelmente nós vamos conseguir enlentecer o início dessa doença. Perfeito. Então quer dizer que os primeiros sinais, aqueles que precisam acender um alerta, são aqueles sinais não necessariamente físicos, não necessariamente motores. A doença se apresenta primeiramente de outras maneiras, é isso? Então, isso eu gostaria de deixar bem claro. Existe um sinal que nós chamamos não motores ou pré-motores, que olhando para trás, os pacientes que já foram diagnosticados, nós vemos que eles apresentam, né, isso já está bem descrito na literatura, esses sinais pré-motores, que são esses sinais que eu falei, alterações no sono, como por exemplo a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM, o paciente chuta, bate, grita, tem sonhos vívidos, pacientes que apresentam constipação, né, dificuldade de ir ao banheiro, né, prisão de ventre, paciente que apresenta perda do olfato, a gente chama hiposmia, e também pode apresentar depressão, ansiedade.
No entanto, nós não podemos diagnosticar Parkinson através desses sintomas. A gente precisa que o paciente tenha o sintoma motor, da rigidez, lentidão, às vezes o tremor, que nem sempre o paciente treme, até vale a pena ressaltar isso. Mas a gente olha para trás nessas questões, sinais prodrômicos, sinais precoces. A gente só diagnostica Parkinson, só pode iniciar o tratamento com Parkinson quando tem sinal motor. É importante também ressaltar aqui que não é um alarme, né? Quem tiver constipação não quer dizer que vai ter Parkinson, né? É uma somatória, muitas vezes, desses sintomas que provavelmente esse paciente tem maior risco, maior susceptibilidade a desenvolver a doença. Então, não é para o pessoal se desesperar, né? Ah, tenho ansiedade, eu vou ter Parkinson, tenho constipação, mas ficar observando, se autoconhecendo e, se necessário, procurar um neurologista para tirar as suas dúvidas e ter mais informação. Perfeito. E como que é feito o tratamento? Depois do diagnóstico adequado, tudo isso que a senhora já mencionou, como que acontece o tratamento para tentar retardar ali a progressão dessa doença? Porque é uma doença que não tem cura, certo? Exatamente, é uma doença que hoje ela é incurável, no entanto, nós temos diversas formas de tratar o paciente com Parkinson. Como é uma doença, né, que atinge diversos sistemas do nosso organismo, o tratamento deve sempre ser multidisciplinar para ter maiores benefícios. O tratamento, então, depois do diagnóstico, quem especial deve ser feito por um neurologista que entenda, que seja especializado em distúrbios do movimento para ter um diagnóstico mais correto. Logo no início a gente já começa com os tratamentos, que podem ser tratamentos medicamentosos, ou seja, com o uso de certos remédios que a gente fala, né, dopaminérgicos, que vão reconstituir ou dar aquela dopamina que está faltando, com tratamentos multidisciplinares, com a equipe de fisioterapia, exercício físico, fono, TO, psicólogos, nutricionistas, entre outros, e em certas fases com os tratamentos cirúrgicos, que é o Deep Brain Stimulation ou estimulação cerebral profunda, onde é implantado um eletrodo dentro do cérebro do paciente, numa região específica, e com isso nós conseguimos programar, como estão vendo aí na imagem, programar e mandar energia para melhorar certos tipos de sintomas, como a lentidão, rigidez, tremor, discinesias, exatamente isso que vocês estão vendo. Então, a cirurgia não é para todo mundo, precisa passar por um protocolo e por critérios de inclusão, né? Existe um timing para a gente, um tempo específico para nós podemos indicar essa cirurgia, mas é algo que já está sendo oferecido no Brasil e no mundo todo com grande segurança. Mas lembrando, a cirurgia também não é a cura e nenhum desses medicamentos é a cura. É uma combinação entre todas as terapias que nós conseguimos, dessa maneira, restabelecer a autonomia, restabelecer o controle daqueles sintomas do paciente para que ele seja mais independente. Uhum. E em casos mais graves, pode causar a demência ou algo nesse sentido, doutora? A doença, como a gente falou, ela é evolutiva, né? Uma doença neurodegenerativa, com o tempo vai se perdendo outros neurônios. Não só a dopamina está involucrada na doença, mas também sabemos que existe perda de acetilcolina, de noradrenalina. Por isso temos alguns sintomas psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade, que é muito Uhum. comum nesses pacientes. E com o passar do tempo, não todos os pacientes, mais ou menos 1 para 4 ou 20% dos pacientes podem desenvolver um quadro demencial. Mas esse quadro demencial de perda cognitiva acontece nos pacientes que têm um Parkinson mais avançado, depois de 10 anos, 20 anos de doença. Então, não é algo comum de acontecer no início. Se isso acontecer, nós temos que pensar em outros diagnósticos e acontece mais tardio, mas não todos os pacientes vão apresentar um quadro cognitivo ou de demência. E é uma doença que causa dor? Dor física mesmo ou não? Excelente pergunta. Pode ter dor. De novo, não são todos os pacientes que têm, mas sabe-se, já está muito bem relatado que paciente pode ter dor. Muitas vezes uma dor muito específica, por exemplo, principalmente no lado que está cometido. A gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença mais assimétrica, ou seja, comete mais um lado do que do outro, começa mais de um lado. Às vezes o paciente, como ele fica mais rígido ou treme muito, ele tem dor no ombro, isso é muito comum. Dores naquele lado pela própria rigidez, mas também sabemos que pode ter uma dor mais central e que o paciente tem uma dor por todo o corpo. De novo, não são todos que vão ter, mas é comum e deve ser tratado.
Perfeito, doutor. Agora, no início da nossa conversa, eu mencionei aqui que a senhora é autora do livro Descobrindo a Doença de Parkinson. Queria saber de onde veio a ideia de escrever esse livro e para quem, para que público ele é voltado? É para os profissionais de saúde ou para a sociedade em geral? Como que surgiu, como que nasceu essa obra? Excelente, muito obrigada. Até vou mandar um exemplar para vocês aí, Por viu? favor. Vou mandar para vocês terem, vai ser um prazer. Surgiu durante a pandemia, né? Na verdade, surgiram muitas ideias durante a pandemia e eu já tinha muitas perguntas, eu respondia muitas dúvidas e perguntas dos pacientes em geral, dos familiares que ainda estavam numa zona meio obscura de informação sobre a doença. E eu decidi pegar todas aquelas perguntas mais frequentes que eu recebia nas mídias sociais, que eu recebia no meu e-mail, no meu consultório, e resolvi passar para outras pessoas, porque quando a gente responde a dúvida de um, muitas vezes pode ser a dúvida do outro. E dessa maneira eu queria fazer um livro que fosse consultivo. Então, quando você quer saber de exercício físico, você vai na parte de exercício físico. Quer saber de cirurgia? Porque às vezes a cirurgia ainda não é para aquela pessoa, então ela não se interessa. Mas quando chega lá, pode ler sobre a cirurgia, pode ler sobre o que é doença, pode ler sobre a nutrição. Então, realmente, essa é a ideia, um livro que fique de consulta mesmo para aquelas dúvidas que vão surgindo no decorrer da evolução da doença. E por isso que eu decidi fazer esse livro para pacientes e familiares, pessoas leigas que queiram entender sobre a doença. Afinal, quando nós médicos queremos ter informação, nós sabemos onde procurar nos livros científicos, nos artigos científicos, mas o paciente fica muito carente de informação. Com certeza, é um apoio, né, para essa pessoa, para ela se entender Exatamente. um pouco mais da progressão da doença. Gostei bastante, parabéns pelo trabalho, agradeço pelo tempo Obrigada. aqui com a gente, doutor. E vou esperar o livro, gosto bastante de receber livros de presente.